Boa noite, queridos amigos, amigas que nos acompanham pelo Centro Tio Zeca. Seja muito bem-vindo ao nosso estudo sistemático do Evangelho segundo o Espiritismo. Já pegue a sua água para ser fluidificada e também curta, compartilhe a nossa transmissão para que possamos chegar a mais pessoas levando a mensagem da doutrina espírita do nosso Senhor Jesus Cristo. E aproveite também para comentar durante a nossa reunião. Então nós convidamos a todos neste momento a fecharem os olhos, a fim de que nos concentremos com mais profundidade. Vamos asserenar os nossos pensamentos, acalmar os nossos corações, sentir a presença de Deus, nosso Pai, bondoso, generoso, misericordioso. Vamos visualizar o nosso irmão maior, nosso Mestre Divino, Jesus Cristo, à nossa frente, de braços abertos, esperando que todos nós o abraçamos. Vamos rogar ao alto que esta noite nós possamos ser assistidos pela espiritualidade amiga, trabalhadora, do Evangelho, do Espiritismo. Rogar a estes irmãos que intuam os nossos pensamentos, a nossa fala, o nosso estudo. Rogamos também o remédio necessário, merecido, ao Espírito imortal que nós somos e também às nossas matérias, aos nossos corpos. Que possamos ser assistidos em nome de Deus e de Jesus. Pai nosso dos céus, santo é o teu nome, venha o teu reino. Tua vontade se fará na terra quando também nos céus. Dá-nos hoje nossa parte de pão. Perdoa as nossas culpas, quando perdoamos as culpas dos nossos devedores. Não nos deixes entregues à provação, porque assim, Senhor, nos resgatas do mal. Que assim seja. Muito bem, então, dando continuidade no nosso estudo, nós estamos no capítulo 5º do Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados os aflitos, e hoje nós vamos estudar o item O Mal e o Remédio. Então, quero já dar uma boa noite para o nosso irmão João Guilherme. Boa noite, João. Seja bem-vindo, meu amigo, e te passo a palavra, uma ótima exposição para você. Obrigado. Uma boa noite a todos que estão nos ouvindo. É sempre um prazer muito grande estar aqui para expor um pouco do Evangelho, passar um pouco do que eu venho aprendendo. E estando aqui é mais uma oportunidade de aprender ainda mais, de expor sobre o Evangelho, de falar sobre o Evangelho de Jesus. É uma maneira da gente cravar um pouco mais esses ensinamentos na nossa alma, no nosso ser. E vamos dando já continuidade ao estudo. Hoje vamos falar aqui dando continuidade no capítulo 5, no item O Mal e o Remédio, que traz uma anotação de Santo Agostinho, né? Uma anotação dos Espíritos. E eu sempre gosto, quando a gente já entra nesses primeiros capítulos do Evangelho, eu sempre gosto de lembrar da disposição que Kardec colocou esses capítulos, para a gente ter uma noção de como que o Evangelho vai se desenvolvendo. Isso facilita muito o nosso entendimento e até a aplicação nas nossas vidas, que a gente vai entendendo
Ali é a essência dessa disposição que Kardec fez. Nesses primeiros 5 capítulos, ele fez a questão de discorrer, de colocar, fazer esse apanhado nas cartas que ele recebia e nos evangelhos, pegando as anotações dos evangelhos que falava a respeito disso. Ele falou, deixou exposto nesses capítulos as 5 leis os 5 pilares que se sustenta a doutrina espírita e não só a doutrina espírita. Mas aqui vem, nesses primeiros 5 capítulos, vem falando sobre a existência de Deus, a imortalidade da alma, a pluralidade das existências e dos mundos habitados e a comunicabilidade dos espíritos. Então aqui a gente consegue achar a explicação, vindo dos espíritos e dentro das anotações dos evangelistas. Kardec ele fez esse apanhado e colocou. Não é numa forma cronológica, e sim de uma forma com que a gente possa entender esses pilares e que sustenta, porque se um pilar desse cair, cai tudo. Se a gente não conseguir aqui achar a existência de Deus, nessas anotações e no que os Espíritos trazem, se é alguma coisa que nega a existência de Deus, já cai por terra o resto. A imortalidade da alma, a comunicabilidade dos Espíritos. Então a gente tem que tomar cuidado e enxergar nesses capítulos essa sustentação da doutrina espírita. E o capítulo 5, nesses 5 primeiros capítulos, ele traz esses pilares, e no capítulo 5 ele encerra, colocando a nossa condição aqui no planeta Terra, que é a condição de aflitos. Então ele vem dizer, bem-aventurados os aflitos, que é a nossa condição na Terra. E aí ele vem expondo nas suas anotações, expondo sobre isso, e traz as anotações dos Espíritos que falaram sobre esse tema, da nossa condição aqui na Terra. E qual é a nossa condição? Quando a gente olha no planeta Terra, qual é a condição em que a maioria dos nossos companheiros se encontra? A gente olha e vai ver muita dor, muito sofrimento, e muitas vezes a gente não vai achar explicação se a gente olhar na superfície, se a gente olhar rapidamente, se a gente olhar na brevidade das coisas. A gente não vai conseguir achar explicação. Se a gente não aprofundar, escavar um pouco mais, sair da casca, a gente não vai achar explicação e a gente vai, como eu havia dito dos princípios, vai caindo um por um e a gente não tem sustentação, a gente não vai conseguir fortalecer a nossa fé, a gente vai cair numa crise existencial muito grande. Então, para a gente entender esse estado de aflição, a gente precisa olhar nesses capítulos aqui e vai explicando um por um. E as anotações dos Espíritos e essa de Santo Agostinho vem explicar para a gente. A gente olha o mal, a gente olha a aflição. E o porquê da aflição e o porquê do mal. E ele vem e já coloca o mal e o remédio, mostrando que o mal, que a gente acha ser o mal, na verdade, aqui é o remédio. Eu não estou falando o mal, aquela pessoa ali é má, aquela pessoa ali, ela tem, se você vê que ela é má ali, ela pratica o mal. Aqui o mal que a gente que vem falar essa lição é o mal que aflige as pessoas. Às vezes uma criança que vem desencarnar no início da sua jornada, uma pessoa que você olha a vida dela, expiação atrás de expiação, doença, problemas financeiros, perca de entes queridos, e assim, uma atrás da outra, não tem descanso. E a gente fala, como assim? Isso é injusto. Então, aqui ele vem explicar para a gente, mostrando, aprofundando mais, nos alertando. Olhe, saia da brevidade da vida. Não fique com os seus olhos fixos apenas na morte e se concentre na imortalidade da alma, na imortalidade do espírito, que é essa chave que vai fazer com que você entenda essa questão do mal. E ele vem e traz o mal e o remédio. E ele já começa aqui nesse início da sua exposição falando: vossa terra é, pois, um lugar de alegria, um paraíso de delícias? A voz do profeta não ressoa mais aos vossos ouvidos? Ele não apregoou que havia pranto e ranger de dentes para aqueles que nascessem nesse vale de dores? Vós que viestes aí viver, esperai pois lágrimas cruciantes e penas amargas.
e mais as vossas dores, e mais que as vossas dores sejam agudas e profundas, olhai o céu e bendizei o Senhor, por ter querido vos experimentar. Então ele já vem alertando a gente. Espera aí, você está querendo um paraíso? Você está querendo aqui na terra um lugar de gozos e fruições, de um bem-estar? Você está esquecendo do que Jesus nos disse há 2000 anos, que aqui é um lugar de choro e ranger de dentes, que aqui é um lugar onde nós seremos provados, nós passaremos por expiações? Você está esquecendo disso? Está esquecendo que vai passar por dor? A existência tua vai ser... você vai passar por dores que a gente não tem como adivinhar, não tem como saber, mas é a vida, é isso que vai acontecer com todos nós. Você está esquecendo? Por acaso foi varrido isso dos ensinamentos? Você esqueceu? Alguma coisa aconteceu. Então ele já vem aqui nos lembrando disso. Ó homens, não reconhecereis, pois, o poder do vosso mestre, senão quando ele tiver curado as chagas do vosso corpo e coroado os vossos dias de beatitude e de alegria? Então, só quando a gente encontrar esse gozo eterno, ou quando a cura recai sobre as nossas vidas, ou quando está dando tudo certo, é só aí que eu vou olhar para Jesus, olhar para Deus e vou agradecer? Então, as expiações e as dores... eu não vou agradecer, eu vou, na verdade, olhar e maldizer o Senhor. Vou ser ingrato por tudo aquilo que recai sobre nós. Não reconhecereis, pois, seu amor, senão quando ele vos tiver adornado o vosso corpo com todas as glórias e lhe tiver restituído seu brilho e sua brancura? A gente só vai lembrar nesses instantes, quando tudo estiver dando certo, e não bem dizer quando nós somos colocados no meio da dor, para provar, para expiar, para mostrar que nós aprendemos, para mostrar quão grande nós somos. Olhar para Deus e agradecer. Obrigado pelo Senhor estar me colocando nessa situação, que eu já estou aqui cumprindo com aquilo que eu me comprometi. Aqui eu estou para me melhorar, para aprender, para expiar. Que ele já vem e nos dá esse puxão de orelha, para a gente voltar a observar, para a gente voltar para essa realidade que é a nossa realidade aqui no planeta Terra. Aqui a gente está para que aconteça isso. A gente vai ter dor, eu não lembro quando que eu escutei isso, mas a vida ela já começa com um instante de dor. Quando o neném nasce, que o pulmão dele abre para ele poder respirar, aquilo é uma dor muito grande e ele já chora. Por isso que o neném chora quando ele nasce, que ele já entra no mundo sentindo dor para a sua vida. Quando ele sai da barriga da mãe, ali já tem aquela dor que traz ele para a realidade. E essa é a nossa realidade. A gente não tem como fugir disso. Tentar imaginar um mundo diferente, tentar imaginar um mundo... uma imaginação de que aqui vai ser tocar de harpas, a gente vai viver bem, não vai enfrentar dificuldades, isso é uma coisa que nos afasta da realidade. E quando a gente quando a gente se depara com a vida, quer topar o dedo em quina de móvel, a gente no nosso trabalho enfrentar dificuldades com aqueles que nós convivemos, dentro dos nossos lares, com esposa, filhos, irmãos, as dificuldades que a gente encontra, se a gente ficar imaginando esse mundo floreado, na hora que a gente vem lidar com a realidade, a gente vai fugir da realidade. A gente se esquiva e não quer enfrentar. Então é isso aqui que Santo Agostinho já vem nos puxar. Isso lá no Evangelho, mas é uma coisa atual, que a gente precisa trazer de volta para as nossas vidas. E aonde ele vem e fala sobre aquilo que eu disse: até quando vossos olhares se deterão nos horizontes marcados pela morte? Quando vossa alma desejará, enfim, se soltar além dos limites de um túmulo, lembrando da imortalidade do nosso espírito, a gente fica preso realmente, eu só tenho essa vida aqui, aí a gente se entrega. Não tem o porquê eu melhorar, não tem o porquê eu passar por todas as dificuldades, sendo um homem de bem, fortalecendo a minha fé.
acreditando nos valores que o Cristo nos colocou, para que eu vou fazer isso, sendo que minha vida vai terminar com a morte? A morte vai acabar com tudo. Não, se eu transcendo essa parte da morte, esse estágio, esse estágio não, mas esse momento da morte, se eu transcendo esse momento da morte, tudo isso passa a ter sentido. Eu preciso sim saber passar por essas dificuldades, por essas dores. Preciso sim aprender com isso. Eu preciso sim edificar o meu ser, me melhorar a cada dia, saber lidar com as dificuldades, porque existe um momento após a morte. Quando vem a morte material, a morte da carne, o meu espírito vive. E o que eu estou plantando para esse momento no pós a morte? Como é que eu estou me preparando para quando esse momento chegar? Eu estou aqui tentando viver esse mundo de ilusão ou estou aceitando a realidade e buscando meios de me melhorar diante dessa realidade? O que eu tenho que aprender? O que eu preciso fazer? Não é a aceitação parado. Eu aceito e não faço nada. Mas sim aquela resignação ativa. Tudo bem, é isso aqui, mas eu preciso buscar meios ao meu alcance para melhorar essa situação. A dor está aqui, a dor existe, ela é minha companheira, e o que eu preciso fazer para modificar essa situação? Às vezes, a dor não tem o que fazer, é uma doença grave que não há nada no mundo que vá me trazer a cura. Mas entender o porquê que ela está na minha vida, o que ela vai trazer para mim de aprendizado, o que eu preciso aprender. E ter o meu coração tranquilo de que a justiça divina está agindo. Existe um Deus que não tem nada por acaso. Quando a gente acredita nisso, o acaso some da nossa vida. A gente vai começando a entender, mesmo que momentaneamente a gente não entenda. E aqui a gente começa a entender esse significado de mal nessa parte. Esse mal que aflige as pessoas, que a gente olha, pessoas passando fome, pessoas na miséria, pessoas morrendo cedo, pessoas que passam por doenças. Esse mal é a ignorância do bem. A gente ignora os motivos por trás dessa situação. A gente ignora que existe um Deus soberano, infinitamente bom e justo, que sabe tudo o que acontece com cada filho teu e que cada um de nós precisa para melhorar. Ele vai dar o fardo de acordo com as nossas possibilidades. E Ele nunca nos desampara. E se a gente, olhando dessa maneira e olhando para as nossas vidas, a gente vai ver que recebe muito mais do que merece. É derramado graças sobre nós todos os dias. Nós temos, toda vez que a gente acorda, é um dia à frente para a gente melhorar, para a gente ser bom. Direto aparecem oportunidades na nossa vida para a gente praticar o bem, para ser mais paciente, para aprender a amar, para aprender a se doar. Sempre nós temos essas oportunidades, inúmeras oportunidades. Nós temos o sol que aquece o nosso planeta na temperatura certa, nós temos o ar para respirar, tantas coisas que nos favorece para colocar em prática tudo isso, e a gente acaba só olhando as dificuldades, só olhando a dor e esquecendo da maravilha que é Deus, das maravilhas que Deus proporciona para a gente e que Ele sabe o que cada um de nós precisa e vai sempre nos ajudar. Isso aí a gente não pode esquecer. E ele vem aqui falando para a gente transcender esse olhar. Mas se devesseis chorar e sofrer toda uma vida que seria isso ao lado da eternidade de glória reservada àquele que tiver suportado a prova de fé, amor e resignação, procurai, pois, consolações aos vossos males no futuro que Deus vos prepara, e a causa deles no passado. E vós que sofreis mais, considerai-vos os bem-aventurados na terra. Nós que estamos, se a gente olha e vê que realmente as situações porque eu passo é muito fora da média, que a gente, eu na minha vida mesmo posso falar que eu não sou uma dessas pessoas, mas quando a gente vê a dor em demasia, fora da média mesmo na vida daquela pessoa, ela tem que olhar e
enxergar que ela é um bem-aventurado, porque Deus já está ali atuando na vida daquela pessoa, dando essa oportunidade da melhoria, que ela é uma pessoa que consegue, que ela tem ela suporta esse fardo que Deus está colocando ali na vida daquela pessoa. Então ele é o bem-aventurado da terra, que já está nesse estágio. No estado de desencarnados, quando planáveis no espaço, escolhestes vossa prova, porque vos acreditastes bastante fortes para suportá-la. Por que reclamar nessa hora? Aqui é a lei da imortalidade da alma. Uma das bases é a imortalidade da alma. Então, quando eu estou lá no mundo espiritual, eu enxergo de uma maneira diferente, a matéria não dificulta a minha visão, e eu me acho forte, eu começo a escolher provas e provas e provas. Eu quero passar por isso, eu quero resolver essa questão, porque isso aqui já vem de inúmeras existências, então eu quero resolver isso. E a gente escolhe inúmeras tarefas. Aí chega aqui, ela se torna muito pesada, aí a gente começa a reclamar. Então, tendo essa noção de que nós escolhemos, por que a gente está reclamando? Ao invés de reclamar, por que a gente não está agindo? Em vez de ficar parado, arrumando ali só problemas, por que a gente não arruma uma solução para essas dificuldades? Por que a gente não muda essa visão? A gente esqueceu que foi uma escolha nossa? A gente que escolheu passar por isso? Vós que pedistes a fortuna e a glória, era para sustentar a luta da tentação e vencê-la. Vós que pedistes lutar de corpo e alma contra o mal moral e físico, é porque sabíeis que quanto mais a prova seria dura, tanto mais mais a vitória seria gloriosa. E que se dela saísseis triunfantes, devesse vossa carne ser lançada sobre o monturo em sua morte, ela deixaria escapar uma alma brilhante de brancura e tornada pura pelo batismo da expiação e do sofrimento. Então, ele vem chamando a nossa atenção para a gente voltar o nosso olhar para essa questão. Esquecer que esse mal é uma injustiça que está acontecendo na nossa vida ou na vida daqueles que convivem conosco. E sim é uma oportunidade da nossa salvação. Nós somos bem-aventurados. Nós estamos aqui já com essa oportunidade de resgate, de melhoria. A gente não está aqui a descanso. A gente não veio para descansar. Não é um lugar que a gente vai gozar, que a gente vai curtir, descansar. Aqui é lugar de trabalho. E o trabalho no sentido amplo, de se colocar à disposição para ajudar o próximo, aqueles que estão conosco dentro do nosso lar, ajudar ele a melhorar, a evoluir aí no nosso trabalho, onde a gente estiver, nós temos que nos colocar à disposição, estar de prontidão. Essa é a nossa função aqui no planeta Terra. Esse é o nosso objetivo aqui no planeta Terra. Não é descanso, não é fruição. E o que chama atenção, que a gente vai lembrar lá da época de Cristo, quando Cristo encarnou na Terra, nos relatos na doutrina espírita, nos livros espíritas, na literatura espírita, que a gente consegue enxergar aqui esse exemplo que ele deu. Ele vem aqui, basicamente ele vem e fala: nos momentos das mais fortes dores serão para ele as primeiras notas de alegria da eternidade. Sua alma se desprenderá de tal forma de seu corpo que, enquanto se contorcer sobre as convulsões, ela planará nas regiões celestes ela planará nas regiões celestes, cantando com os anjos os hinos de reconhecimento e de glória ao Senhor. Se a gente buscar na literatura espírita, relatando as passagens da época, no início ali do cristianismo, onde houveram perseguições, os cristãos eram colocados em circos romanos, fogueiras e tantas coisas terríveis que aconteceram, pessoas que eram colocadas ali e era dada oportunidade para elas. Se você negar a sua fé, você sai dessa condenação, você não vai ser morto, você não vai ser colocado para os leões. Negue a sua fé, negue a fé no Cristo, que a gente te tira dessa condenação. E mesmo diante dessa condição, onde a pessoa se via ali à beira da morte, onde ela seria ia ser brutalmente tirada da sua vida, ela não negava a sua fé e
era condenada aos leões. E mesmo diante ali daquela dor, relata-se que as pessoas se curvavam, aceitavam a desencarnação, e quando iam retirar os corpos, o rosto da pessoa, o semblante da pessoa ali, do corpo desencarnado, do corpo, sua matéria, era de um sorriso, de um esplendor. Porque quando eles eram abençoados, eles eram ali beneficiados com o afastamento do seu espírito do corpo para não sentir aquela dor. E quando ele era afastado, se deparava com Cristo. Então, por isso que o semblante era de tranquilidade, era de felicidade, porque eles eram abençoados com isso, recebidos pelo Cristo. Então, quando nós nos resignamos, quando nós trazemos essas verdades para as nossas vidas, quando nós seguimos verdadeiramente os mandamentos do Cristo, a tranquilidade que nós passamos a dor, que nós passamos as expiações é diferente. A gente sabe que a dor existe, mas não vai sofrer, não vai trazer esse sofrimento, essa angústia, vai saber passar pela dor, vai sentir a dor, lógico. Aqui eu não estou falando que a dor não existe, não estou negando ela, mas que a pessoa, diante da dor, vai ter uma reação completamente diferente, a sua vida vai fluir de uma maneira diferente. E mesmo se ela não tiver solução, ao cabo da vida, quando chegar para o seu desencarne que não tem condição ou uma situação difícil, ela vai saber entender, ela vai saber entregar sua alma a Deus, a Jesus, a voltar para o plano espiritual, de alma tranquila, porque aqui ela cumpriu com o seu objetivo, que é o aprendizado, que é a melhoria, que é a evolução. Então eu espero ter passado a mensagem da noite, essa mensagem de Santo Agostinho, de suma importância para a gente retomar as nossas vidas. Ela é muito atual, que a gente vem se afastando, ainda mais nesses momentos onde a gente se depara com a aflição, se depara com a dor. E muitos de nós, no nosso seio familiar ou próximos da gente, às vezes nós somos abençoados de não ter perdido ninguém nesse cenário, mas aqueles que perderam, enxergar isso, que existe um porquê, existe um Deus que Ele está, que não foge, não tem um acaso, não está fugindo da rédea dele, não está bagunçado, não está nada disso. Tudo está dentro de uma programação, tudo está dentro de um porquê. Não que essa doença foi programada para a gente passar, não, mas Deus não vai deixar o mal ao acaso. Ali vai sair um bem, dali brotará uma coisa boa. Ele tira de todas as coisas uma semente do bem. Ele tira ali, ele consegue extrair a essência do bem naquela situação. Nós que não temos olhos de ver para enxergar isso no momento. Então, é para tranquilizar os nossos corações e trazer Deus para as nossas vidas. Fortalecer a nossa fé, fortalecer na prática cotidiana do Evangelho. O fortalecimento da fé vem dessa prática do Evangelho nas nossas vidas. Fazendo as nossas orações, fazendo nos nossos trabalhos de caridade, o nosso trabalho do cotidiano mesmo. Ainda não estamos podendo frequentar o centro, mas quando voltar, estar aqui no centro, para praticar aqui dentro a nossa fé, vindo escutar as palestras, tomar o passe, o que tiver de atividade, a gente se envolver, se colocar à disposição, estar de prontidão. Isso vai fortalecer a nossa fé, isso vai trazer um entendimento para nós, isso vai fazer com que a gente saia para a vida com uma postura diferente, enxergando de uma maneira diferente tudo o que acontece conosco. Então eu espero realmente ter passado essa mensagem e que isso possa tocar os nossos corações, que a gente possa mudar a nossa conduta de vida a partir de agora, quando lermos essa lição. Obrigado, João, mais uma vez. Obrigado, João Guilherme. O nosso agradecimento, a nossa gratidão pelo seu tempo, pelo seu estudo, a sua dedicação, pelas reflexões que você nos trouxe esta noite sobre o item, o mal e o remédio. Muito obrigado, viu, João? Eu que agradeço. Então, nós convidamos a todos, já encaminhando para o encerramento, mais uma vez, vamos elevar os nossos pensamentos ao alto, em sentimento de gratidão a Deus, nosso Pai,
pelas nossas vidas, agradecer também pelo nosso dia, agradecer pelo nosso trabalho, por todas as oportunidades que nós tivemos de fazer o bem, de auxiliar ao nosso próximo, o nosso semelhante. Agradecemos, por fim, a oportunidade de estudar o Evangelho trazido por nosso Senhor Jesus Cristo, à luz do Consolador prometido, a doutrina espírita. Agradecemos também a toda a espiritualidade que nos assiste, que nos ampara, a todos os trabalhadores desta casa bendita, da equipe da Pleiade, do vovô Zeca e da vovó Jerônima. A nossa gratidão eterna por estarmos participando deste trabalho grandioso, reconhecendo a nossa limitação, a nossa pequenez. Reconhecendo também a oportunidade do trabalho. Em nome de Deus e de Jesus, do amor e da caridade, que assim seja. Então nós vamos encerrar com uma meditação com Jesus, com o título Oração à Mulher. É da benfeitora Meimei. Está na obra A Luz da Oração, de Francisco Cândido Xavier. A nossa gratidão a todos os queridos, as queridas que nos acompanharam até este momento. Que tenham todos uma ótima noite e que possamos todos nós permanecer nesta paz do nosso Senhor Jesus Cristo. E até a próxima semana, se Deus quiser. Oração à Mulher, Meimei. Missionária da vida, ampara o homem para que o homem te ampare. Não te conspurques no prazer, nem te mergulhes no vício. A felicidade na terra depende de ti, como o fruto depende da árvore. Mãe, sê o anjo do lar. Esposa, auxilia sempre. Companheira, acende o lume da esperança. Irmã, sacrifica-te e ajuda. Mestra, orienta o caminho. Enfermeira, compadece-te. Fonte sublime, se as feras do mal te poluírem as águas, imita a corrente cristalina que, no serviço infatigável a todos, expulsa o próprio seio a lama que lhe atiram. Por mais te aflige a dificuldade, não te confies à tristeza ou ao desânimo. Lembra os órfãos, os doentes, os velhos e os desvalidos da estrada que esperam por teus braços e sorri com serenidade para a luta. Deixa que o trabalho tanja as cordas celestes do teu sentimento, para que não falte a música da harmonia aos pedregosos trilhos da existência terrestre. Teu coração é uma estrela encarcerada. Não lhe apagues a luz para que o amor resplandeça sobre as trevas. Eleva-te, elevando-nos. Não te esqueças de que trazes nas mãos a chave da vida, porque a chave da vida é a glória de Deus.